Neemias capítulo 1, por favor. Eu vou ler com os irmãos versículos salteados, então, à medida que eu for lendo, eu vou dizendo os versículos. Nós vamos ler versículo do capítulo 1, versículos do capítulo 2 e também versículos do capítulo 3, que serão os 3 capítulos que nós vamos tratar esta noite. Neemias capítulo 1, a versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, diz assim, versículo 1 em diante: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Capítulo 2, versículo 17, por favor. Neemias 2, 17. Diz assim: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Última leitura, capítulo 3, versículo 1 e 2, capítulo 3, versículo 1 e 2 de Neemias, diz assim: e levantou-se Eliasabi, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel, e junto a ele, diga comigo, junto a ele, diga bem forte, diga junto a ele, edificaram os homens de Jericó também ao seu lado, diga comigo, também, diga ao seu lado, edificou Zacur, filho de Inri, e a igreja diga amém. Queridos, eu quero aqui esta noite, juntamente com os meus amados irmãos, com esse texto do livro de Neemias, capítulo 1, 2 e 3, pregar uma mensagem com vocês aqui esta noite sobre o seguinte tema: renovação, o tempo de mudança. Renovação, o tempo de mudança. Quando nós estudamos ou pensamos à luz da Bíblia Sagrada a palavra renovação, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar com a renovação. A palavra renovação que o apóstolo Paulo usa, ela pode ter alguns sinônimos ou significados, dentre eles é restauração ou completa mudança para melhor. O que eu quero dizer é que renovação não é apenas melhorar uma situação, mas renovação, à luz da Escritura Sagrada, é literalmente uma mudança, uma transformação no cenário. E a história a qual nós acabamos de ler, talvez seja um dos melhores exemplos desta verdade que eu quero conversar com vocês. Renovação, o tempo de mudança.
porque quem conhece um pouco sobre a história de Neemias, sabe que esta história era uma história que precisava de uma mudança. A realidade que Neemias vivia não tinha como apenas melhorar, era uma realidade que precisava ser alterada. O tempo em que Neemias está vivendo, em torno do capítulo 1, 2 e até o início do capítulo de número 3, é um tempo em que o povo de Deus, o povo de Judá e de Jerusalém, precisava de uma renovação. Se você aqui esta noite esquecer de tudo que foi pregado, de tudo que for ensinado, e pelo Espírito de Deus você puder lembrar de uma frase, a minha oração é que você lembre-se desta frase, que renovação é um tempo que Deus nos convida para ter mudanças, e mudanças radicais na nossa vida. Pois bem, o contexto em que Neemias está vivendo é um contexto pós-cativeiro babilônico. Quando nós estudamos um pouco sobre a história de Israel, desde a sua primeira monarquia, com Saul, Davi e Salomão, nós vamos entender que esses 3 reinados duraram pelo menos 120 anos, 40 anos, cada um desses reis reinaram sobre todo o povo de Deus. Ao findar do reinado de Salomão, no ano de 931 a.C., acontece um racha. A história vai nos dizer, e a Bíblia nos conta, que 10 tribos resolvem se desligar e criar o que nós vamos chamar mais tarde de Reino do Norte, Israel, capital Samaria, e sobrando então o Reino do Sul, com apenas as 2 tribos, a saber, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E por que eu estou dizendo isso? Porque no ano de 722, o Reino do Norte, Israel, capital Samaria, eles serão destruídos. A história vai nos dizer que os assírios destroem, porque quando nós lemos sobre a história do Reino do Norte, nós vamos perceber que era um povo distante de Deus, um povo que queria andar longe de Deus, um povo que não queria viver a vontade de Deus, e Deus falara pelos seus profetas: este é o caminho, andai nele. Se vocês andarem no meu caminho, terá água no deserto, terão providências, e eu os abençoarei. Pelo contrário, eu, o Senhor, os destruirei. E é isso que acontece. Agora, existe apenas Judá com a capital Jerusalém. Porém, no ano de 586 a.C., uma tragédia acontece. O Reino do Sul, não observando o exemplo que o Reino do Norte deixa, de que desobedecer a Deus não vale a pena, e que andar longe dos preceitos de Deus não é a melhor opção, a Bíblia diz que eles continuam desobedecendo, continuam sem depender de Deus e não querendo andar nos seus caminhos. E o texto diz que agora há um novo império, o império da Babilônia. Os caldeus invadem em 586 e destroem Jerusalém, a sua capital, levam tudo, e então começa o cativeiro que o profeta Jeremias havia profetizado, que duraria pelo menos 70 anos. O momento em que Neemias está vivendo no capítulo 1 não é o momento do cativeiro, mas é o momento pós-cativeiro. Anos depois, Neemias quer receber notícias. O que é que está acontecendo? O que é que está ocorrendo com a minha nação, que agora está de volta? Os amados sabem que, lendo o livro de Esdras, nós vamos entender que a volta do povo de Deus da Babilônia, elas se dão em pelo menos 3 fases.
A primeira fase com Zorobabel, na tentativa da reconstrução do templo. A segunda fase, ela vai se dar com Esdras, o escriba, o mestre que quer ensinar a lei para reavivar o povo. E a terceira grande leva que retorna com o povo está acontecendo aqui, no texto a qual nós acabamos de ler. E quando Neemias faz a pergunta àqueles que vieram de Jerusalém dizendo: o que restou do meu povo? O que está acontecendo no meio da minha nação? Neemias recebe uma resposta terrível. A resposta é que os muros estão derrubados, os portões estão queimados e o caos impera dentro de Jerusalém. É uma situação, humanamente falando, irreversível, porque como se não bastasse, Judá está vivendo esta realidade difícil, os seus inimigos cercavam o seu território. Humanamente falando, quem olha a situação de Judá, de Jerusalém, diz: é impossível, não tem como reverter, não há o que fazer, esta situação não há como ser transformada, não há mudança. E a pergunta que eu faço para esse texto é: quem é Neemias para tentar fazer alguma coisa para reverter essa situação? Neemias é um profeta? Não, ele não tem título de profeta, pelo menos. Neemias é alguém que quando orou o fogo do céu caiu? Não, Neemias não é esse personagem bíblico. Neemias é aquele que lança a capa sobre alguém e alguém revive? Não, Neemias não tem nada de especial. Sabe o que é Neemias? O copeiro do rei, o servo de um rei pagão. Olha quem Deus vai usar. Olha a figura, o personagem que Deus vai levantar para renovar, para mudar a história de Judá. Você sabia que o homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, a pessoa que Deus usa, nem sempre terá os títulos para parecer que é esta pessoa? Neemias não tem título de líder, Neemias não tem título de profeta, Neemias não tem título de grande homem de Deus, não. Neemias, o versículo 11 diz: e eu era copeiro do rei. Porque tem gente que está esperando consagração, porque tem gente que está esperando um título para fazer alguma coisa, porque tem gente que está esperando um reconhecimento humano para ele fazer alguma coisa em prol da obra do Senhor. Neemias nos ensina: eu não tenho título, eu não tenho honras, mas eu quero fazer alguma coisa em prol da obra do Senhor. Eu não tenho cara de profeta, eu não tenho jeito de profeta, eu não pareço profeta, eu não tenho cara de homem de Deus, não pareço homem de Deus, mas eu sou um homem de Deus, e eu quero fazer a diferença. Quem olha para mim diz: este é o copeiro de Artaxerxes, este é o copeiro do rei da Pérsia. Deus olha para Neemias e diz: este é o líder que vai mudar a história da minha nação. Talvez você me diga esta noite: pastor, eu sou apenas um trabalhador, eu sou apenas alguém que veio na igreja, eu não pareço profeta, não sou da linhagem de profeta, não tenho jeito de profeta, não sou pregador, não sou cantor, não tenho título. E a gente fala, e Deus está dizendo aqui esta noite: eu não quero saber qual é o título que a terra te dá, eu quero te perguntar esta noite: o que é que o céu pensa ao teu respeito? O que é que Deus tem preparado para você? O que é que Deus quer colocar nas suas mãos? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Neemias é copeiro, mas ele não sabe, ele não é copeiro, ele é líder. Deus quer usar, e ele recebe o seu chamado. E sabe qual foi o chamado de Neemias? É quando o texto diz assim: e perguntou-lhes pelos judeus. Aqui está o chamado de Neemias.
Porque você vai ler no texto no capítulo 1, não aparece anjo dizendo: Neemias, meu servo, assim diz eu, o Senhor lhe chamou para fazer uma grande obra e você vai reconstruir os muros e a cidade. Tem anjo no capítulo 1? Não, não tem. Tem bola de fogo que aparece? Não, não tem. Deus aparece também? Não. Deus manifesta, mas não aparece. Sabe qual foi o start, o início, a vocação de Neemias? Quando ele ouve: Neemias, os muros estão destruídos. Neemias, os portões foram queimados no fogo. Sabe quando começa o chamado de Neemias? Quando ele descobre uma necessidade. E aqui está um problema nosso. A gente está esperando ver a asa do anjo. A gente está esperando tremer a terra e céu, e Deus jogar luminosa sobre nós e dizer: eis que falo contigo, meu servo. Enquanto isso não acontece, ele diz assim: eu não tenho chamado. Posso te dizer uma coisa? Cuidado com as perguntas que você faz, porque a pergunta que Neemias fez revelou o chamado que ele tinha. Sabe quando você encontra alguém na rua e você pergunta: oi, como você está? Dr. Hernando Dias Lopes, pregando sobre isso, ele disse: cuidado, nunca mais pergunte como alguém está, porque se ela disser que não está bem, começou um chamado para você. Não espere anjo manifestar, não espere céus e terras ser abalados. O chamado de um homem, de uma mulher de Deus começa quando ele vê uma necessidade. É por isso que tem espaço para você nessa igreja. É por isso que aqui nesta casa, na família The Blue, tem um lugar reservado para você, porque nós temos muitas necessidades. Pastor Aguiar, de vez em quando fala nos cultos: amados, precisamos de irmãos para ajudar nas crianças. Necessidade. Frequentemente nós comentamos: amados, temos tal necessidade. Chamado. Frequentemente ao longo nós comentamos alguma coisa: isso é chamado. Você viu a necessidade? Receba o seu chamado em nome de Jesus. Neemias não viu anjo. Neemias não precisou de uma grande experiência mística e extraordinária. Então significa que isso não existe. Eu não estou dizendo isso, gente boa. A escritura é clara, é específica, é extraordinária em revelar chamados grandiosos que nem sequer nós entendemos. Tem um texto lá que um profeta é pego pelo cabelo e Deus dá um rolo, ele tem que comer o rolo. Tem um texto que Deus pega um negócio pegando fogo, bota na língua do profeta. Tem Paulo dizendo: fui chamado por Deus desde o ventre da minha mãe. Mas tem texto que é mais natural do que a gente pensa. Eu ouvi e entendi. É comigo. Tem necessidade perto de você? Tem alguém precisando de uma palavra perto de você? Eis aí o teu chamado, eis aí o teu ministério. Quem entende isso, diga amém por essa palavra. O texto diz que quando Neemias ouve essas palavras, Neemias se entristece. O texto vai dizer no versículo 4 que quando Neemias ouve da necessidade que está acontecendo na terra do seu povo, ele lamenta. É interessante, o versículo 4 diz que ele chora e lamenta por alguns dias. Gente, não é Neemias que está no meio desse caos. Preste atenção nisso aqui, por favor. Não é Neemias que está no meio dessa turbulência. Não é Neemias que está no meio desta crise em Jerusalém. Não, senhores, Neemias é copeiro do rei da Pérsia, que era o império que dominava naquele tempo. Ainda em Suzã, o palácio de inverno de Artaxerxes. Uau! Pensa numa honra ser um copeiro, porque quem era o copeiro? Era aquele que experimentava tudo o que o rei iria experimentar, para ver se não tinha veneno. Então antes do rei experimentar o vinho, ia lá o copeiro e bebia. Era um cargo de extrema confiança, era um cargo de extrema honra. Mas quando Neemias ouve o caos em Jerusalém, nenhuma das honras em Suzã podem mais alegrar o seu coração. Quando Neemias ouve sobre o caos do povo de Deus,
nenhuma das alegrias do palácio o contentam mais. Ouça isso. Quando Neemias ouve sobre o caos em Jerusalém, nada mais alegra o seu coração. Neemias começa a chorar por Jerusalém. Neemias começa a clamar por Jerusalém. A pergunta que eu faço é, queridos, nós queremos renovação, nós precisamos de mudança. A pergunta que eu faço é, onde estão os Neemias que choram por Jerusalém? Ou você acha que nós estamos em um país justo e perfeito e maravilhoso? Só nas nossas bolhas existenciais. No mundo real isso não existe. Olha para Brasília. Não diga o sangue de Jesus, calma. Mas olha para Brasília. Olha a situação que nós estamos vivendo lá. Um tempo de decisão, fora as decisões. Vamos falar de caos então? Roubalheira. Estava semana passada vendo uma reportagem de uma certa cidade do norte do Brasil, e um prefeito que rouba até no tapete da van. É uma maravilha. Ele rouba no tapete da van, na gasolina, quem dirige a van, o salário superfaturado, rouba em tudo. Onde estão os Neemias que choram pelo caos em nossa nação? Porque às vezes nós estamos ocupados demais no nosso sistema existencial. É preocupação com filho, com casa, com marido, com esposa. Tudo isso devemos nos preocupar. Mas nós temos um chamado a um caos acontecendo ao nosso redor, e os nossos olhos estão simplesmente tampados. A mudança, a renovação de Jerusalém começou nas lágrimas de um homem. Será que na família The Blue tem homens e mulheres de Deus que podem chorar por esta nação? Podem dizer, Senhor, está tudo bem na minha casa, eu não preciso de carro melhor, já tem ar-condicionado, direção elétrica, o ar é digital, ele faz fio-fio quando eu aperto, é uma maravilha. Eu já tenho casa de 2 andares, eu moro num apartamento, não sei, eu tenho uma piscina, meu filho já fala inglês, glória a Deus. Agora, quantas lágrimas você derramou pelo caos que está acontecendo em nossa nação? Deus está dizendo, eu estou à procura de homens e mulheres que choram. Sabe, muitas vezes tem gente que ousadamente afronta a Escritura Sagrada dizendo, onde está o Deus de Neemias? Dizendo, cadê o Deus que restaura? Cadê o Deus de justiça? Mas a pergunta que eu faço esta noite não é onde está o Deus de Neemias. A pergunta que eu faço é, onde estão os Neemias de Deus? É muito fácil você olhar para a Escritura e dizer, Deus fez no passado, Deus restaurou, Deus curou, Deus transformou, Deus usou. Por que Deus não usa hoje? Será que hoje Deus encontra Neemias entre nós? Será que hoje Deus encontra homens e mulheres de Deus que se preocupam além das suas necessidades? Neemias está dizendo, nada em Suzã me importa mais, nada em Suzã me alegra mais. A partir de hoje eu estou em luto até Deus transformar esta situação. E eu tenho uma boa notícia, o Deus de Neemias continua o mesmo. Pode até ser que na nossa geração Deus não encontre Neemias, mas o Deus de Neemias continua o mesmo. E se esta noite houver pelo menos 2 Neemias de Deus que querem se colocar na brecha do Senhor, eu quero ser o primeiro esta noite. Cadê o segundo? Me dá um sinal, pelo amor de Deus. Neemias está dizendo, a partir de hoje nada mais presta para mim. E Neemias vai para a oração. Agora presta atenção. Do versículo 5 ao versículo 11 do capítulo 1, Neemias está em uma oração. E sabe como é a oração de Neemias? Em momento nenhum você vai ver Neemias dizendo, acabou. Deus, eu estou aqui orando para te agradecer pela nação que eu vi nascer com Saul, em uma monarquia. Te agradeço, Senhor, pelo reino do norte que já foi. Te agradeço pelo reino do sul que já está indo embora. Não, Neemias não ora assim. Sabe qual é o início da oração de Neemias? Eu só vou ler o início, que diz assim, Senhor, Deus do céu, grande e temível. Sabe o que Neemias está dizendo? O caos está acontecendo aqui embaixo, mas Deus continua maior que este caos. A situação fugiu do controle aparentemente das nossas mãos, mas não fugiu do controle
de Deus. Sabe o que Neemias está dizendo? Eu creio na renovação, eu creio em um tempo de mudança, porque eu sei que não há caso irreversível para o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. O nosso Deus é o Deus da nova oportunidade. E eu quero com muita ousadia liberar uma palavra de Deus aqui deste altar. Eu quero dizer que as horas e os dias dessa mamata em Brasília e por esse Brasil estão contados, porque se houver Neemias de Deus nessa geração, a nação brasileira será restaurada, os muros serão levantados e a restauração vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Quem pode aplaudir ao Senhor por esta palavra esta noite? Mas aplauda forte se é para Ele. E agora, para a gente terminar, Neemias vai falar com o rei. Quando Neemias termina a sua oração, já está renovado, mas agora ele tem que partir para a mudança, porque Neemias no capítulo 1 foi renovado, no capítulo 2 ele vai partir para a mudança. E qual é a mudança? Fugir do rei? Não, vamos fazer a coisa do jeito certo e como se deve acontecer. Ele ora a Deus dizendo: Senhor, nos dê ou me dê sabedoria para falar com o rei. Para resumir o capítulo 2, Neemias, ele tem uma situação complicada em suas mãos. Quando você lê Esdras no capítulo 4, você vai ver que na primeira leva que vem, em 516 a.C., com Zorobabel, a escritura vai nos dizer que Zorobabel enfrenta uma oposição. Os samaritanos, ao ver a construção do templo, querem se unir aos de Judá. Porém, nós sabemos que pelos efeitos históricos que houve com os samaritanos do Reino do Norte, eles não são mais os samaritanos, é um povo misturado, não é mais uma nação pura. Então os judeus olham para eles e dizem: olha, nós não vamos compactuar com vocês, não terá unidade, o nosso povo e o seu povo. Então eles resolvem mandar uma carta para este mesmo rei Artaxerxes. Envia a carta dizendo: olha, estão reconstruindo o templo, esse povo voltou para casa, é um povo rebelde, eles vão te desobedecer, porque diferente dos outros impérios que vieram antes do Império Medo-Persa, que queriam fazer cativos os povos dentro das suas terras, o povo Medo-Persa permitia a devolução para as suas terras, mas para cobrar deles tributos. Olha só a mão de Deus trabalhando na história para devolver depois dos 70 anos corretamente, conforme profetizou o profeta Jeremias. Mas quando o rei recebe a notícia da reconstrução do templo, ele manda carta dizendo: olha, acabou a brincadeira, não tem mais templo construído. Neemias sabe dessa história, e no capítulo 2 ele precisa reverter uma ordem do rei. Meu Deus, imagina como estava o coração de Neemias. Neemias vai conversar com o rei e Deus lhe dá sabedoria. Ele está aparentemente triste, parece que ele tinha realmente muita confiança do rei. E aqui eu queria poder falar mais um pouquinho, mas a gente está sem tempo. Ei, cuidado com o seu testemunho, porque às vezes a gente vai fazendo, não, amanhã eu dou exemplo, amanhã eu vou ser mais crente. Imagina se Neemias não tivesse a confiança do rei. Diga misericórdia. Só disse quem entendeu diga misericórdia. Então eu posso seguir. Imagina se ele não tivesse, mas ele tinha. O texto diz que ele fala com o rei, e o rei o autoriza. Agora é interessante, porque Neemias podia dizer assim: rei, está acontecendo uma injustiça na minha terra, o Senhor é poderoso e sabe, o Senhor podia enviar alguém lá para ajudar nessa situação, envia tropas lá, ajuda o povo, vai ser um povo fiel ao Senhor. Não. O que Neemias fala? É comigo. É comigo o negócio. Talvez, humanamente falando, Artaxerxes tem mais poder, mais autoridade, podia fazer, humanamente falando, mais coisas em prol do povo de Deus. Mas quem tem o chamado não é Artaxerxes. Quem tem o chamado é Neemias.
Às vezes a gente fica num conflito com Deus porque às vezes o chamado parece ser contrário de recurso. Parece que quem tem chamado não tem recurso e quem tem recurso não tem chamado. É ou não é, gente? E Deus está dizendo: recurso vem na hora certa. O que eu preciso é de alguém que obedeça o chamado. Pode sair um glória a Deus aí, gente? Neemias diz: é comigo, sou eu que vou até as minhas terras. Gente, Neemias está abrindo mão do seu emprego privilegiado. Era o império da época, era como trabalhar ao lado de um presidente americano. Olha o privilégio, olha a honra. Mas Neemias diz: o meu chamado é maior do que os meus privilégios. Ah, como Deus precisa de gente como Neemias, que abre mão do seu conforto em prol do seu chamado. Ai, que gente boa. Diga glória a Deus. Agora é interessante que no versículo 11 do capítulo 2, Neemias entra dentro da cidade. A situação é um caos. Chega a um ponto que Neemias está andando montado no seu animal, como diz a minha versão, que ele não pode mais andar, porque há muitos escombros. Imagina a situação. Neemias mapeia toda a cidade, observa, há uma lição aqui, mas vamos partir para a próxima, e de repente Neemias conclui: vamos iniciar a obra. Neemias tem um chamado, amém ou não amém? Neemias está na vontade de Deus, amém ou não amém? Neemias está fazendo a obra de Deus, amém ou não amém? Amém. Mas no versículo 17 e 18 do capítulo 2, Neemias nos ensina uma lição extraordinária. Porque no versículo 17 e 18, a qual nós acabamos de ler, Neemias convoca a liderança e todo o povo para dizer o que Deus tinha colocado no seu coração, explicando que sozinho ele não poderia realizar aquela tarefa. Você tem um chamado, Deus vai te usar, você crê que Deus quer te usar neste tempo, mas posso te dizer uma coisa: ninguém faz nada sozinho. Tu pode ser a pessoa que Deus deu o start, o chamado, o mobilizador, mas sozinho não constrói, sozinho não faz, sozinho não realiza, sozinho não vai para frente. Quando Paulo, trazendo a revelação do que é ou de quem é a igreja, Paulo compara a igreja a um corpo. Ele diz que o cabeça é Cristo, e ele diz que todos nós somos membros do corpo, e não corpos individuais, somos membros do corpo. E aí, lá no capítulo 12 de Coríntios, se não me falha a memória, Paulo começa uma conversa dizendo: por que a mão está brigando com o pé? Por que o joelho briga com a canela? Uma versão bíblica, São Malgulate. Por que o olho briga com a boca? Por que estão dizendo que um é melhor do que o outro? Eu quero dizer uma coisa aqui, hein? O menor membro tem a sua total importância. Que infelizmente, sabe o que é ministério para a gente? Isso aqui, ó. Ministério. Sabe o que é ministério para a gente? Gravata e sapato cromo alemão, é ou não é? Agora, recolher um papel de bala que um abençoado, não era nem para estar aqui usando esse negócio, mas tudo bem, mas deixou aqui o papel de bala, recolher, e não, isso aí não é ministério, tem gente que paga para isso, é ou não é? Não, ministério é cantar no coral, ministério é banda, mas na hora que nós precisamos de gente para levar sopão para os necessitados, não, isso aí é serviço social. Não, ministério é Camboriú, ministério é grande. Não. Ministério é você ir lá para o Ramiro, para uma caminhada lá, para fazer não sei o quê. Não, isso não é ministério. Ministério. Cadê os irmãos da caminhada profética aí? Cadê os irmãos da caminhada? Faltaram hoje? Tem pelo menos um lá representante. Sabe o que é ministério? Ministério é tudo aquilo aonde Deus te deu habilidade para fazer. No que Deus te deu habilidade para fazer, exerça, porque ali é o teu lugar. E eu tenho uma novidade de Deus para você: Deus quer te usar neste tempo.
É tempo de renovação, é tempo de mudança, mas a mudança não acontece a partir de um homem. Na verdade, acontece a partir de um homem, Jesus Cristo, que morreu na cruz. A partir dele, ele convoca a sua igreja para mudar o mundo ao seu lado. Quem pode ficar de pé comigo esta noite? Fique, por gentileza. Para terminar, o capítulo 3. O capítulo 3 é a mudança acontecendo. No capítulo 1 nós temos renovação. No capítulo 2 nós temos a direção, indo em direção à mudança. No capítulo 3 é a mudança acontecendo. O texto diz, e Neemias vai dar uns nomes de quem está ajudando na construção do muro. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Neemias, queridos obreiros, o texto do capítulo 3, ele vai dizendo assim, ele vai dando nome, dizendo aonde trabalha, e ele diz, e ao lado dele. O nome aonde trabalha, e ele diz, ao lado dele. O nome e onde trabalha, e ele diz, ao lado dele. Leia na sua casa depois, sempre ao lado, junto, conjunto. Sabe o que é isso? Harmonia. Você está exercendo o seu ministério? Pois ao seu lado eu estou exercendo o meu ministério. A sua parte do muro não é mais importante que a minha parte do muro. Porque se eu deixar de fazer a minha parte do muro, deixa a brecha. Por isso, querido, você está fazendo o seu muro? Ao lado eu estou fazendo o meu. E ao lado do meu tem mais alguém fazendo. E ao lado tem mais alguém fazendo. Harmonia. Deus nos chama para andar harmonia. Ei, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é língua. Cada um de nós somos membros do corpo. Quem pode dizer graças a Deus? Para terminar, quando você lê a lista de pessoas que trabalham nesse muro, o texto até começa com uma lista interessante. O sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote, gente? Era o pastor de hoje, era o líder religioso. Interessante, né? Começou pelo pastor, então vamos lá. Mas depois, não tem só sacerdote que trabalha. Você vai ler na sua casa depois, sabe quem trabalhou no muro? Levita, chefes, guardas, ourives, mercadores, mulheres. Teve um cara lá que levou ele e as filhas. Perdoa nem as filhas. Todo mundo trabalhar no muro hoje. Sabe o que eu quero dizer com esse texto, para a gente terminar? Dentro da mudança que Deus quer fazer no nosso país, neste mundo, tem espaço para todo mundo. Neemias disse, quem quer ajudar? Ah, eu sou ourives, pode. Ah, eu sou pedreiro, pode. Ah, eu sou doutor, pode. Ah, eu sou analfabeto, pode. Ah, eu sou rico, pode. Ah, eu sou pobre, pode. É só na igreja que o rico senta com o pobre. É só na igreja que o doutor abraça o analfabeto e diz meu irmão. É só na igreja que o prefeito abraça aquele irmão que às vezes nem votar sabe, mas diz meu irmão. Porque aqui tem espaço para todo mundo trabalhar. Aqui tem lugar para todo mundo. Deus está dizendo, eu estou fazendo uma grande obra, eu estou fazendo um grande projeto, e dentro deste projeto tem um espaço reservado para você. Quem está dentro? Quem está dentro? Coloque a mão no seu coração, por favor, que eu quero orar por você. Ó Deus, a tua palavra foi pregada e toda a autoridade está na tua palavra. E nesta noite, na autoridade do nome do teu filho Jesus, nós oramos. Depois desta mensagem revelada aos nossos corações, é tempo de renovação, é tempo de mudança, é tempo de transformação. O Senhor nos convoca a chorar pela cidade, o Senhor nos convoca a clamar pela cidade. Independente dos nossos títulos, das nossas honras, o Senhor procura Neemias, e nós nos colocamos na brecha esta noite. Nós nos colocamos disponíveis esta noite.
dizendo: eis-me aqui. Abrimos mão dos nossos prazeres, abrimos mão dos nossos títulos, abrimos mão das nossas honras, mas não abrimos mão de viver o teu chamado, não abrimos mão de viver o teu projeto. Nós nos comprometemos com a tua vontade. Calava Shura Bahia. Nós nos comprometemos com o teu querer para viver o teu chamado e um tempo de mudança e renovação, em nome de Jesus, em nome de Jesus.